importante cada uma que está aqui sente-se convidado por Deus, significa é a vontade de Deus que você está aqui. E estar aqui significa assumir aquele que Deus quer de você. Construir junto este carisma. Então você não pode ficar preso ao passado. Ficar preso ao passado, mesmo se tem muita coisa negativa, é perder tempo e não construir junto aquilo que Deus quer. Nós todos recebemos de Deus uma missão. Além da missão, pessoalmente nós tornamos santos, também coletivamente nós devemos tornar santos, mas além disto temos a missão de ser missionários, de levar para este mundo um carisma. Sempre mais criamos consciência que Deus nos deu um carisma. Sem dúvida inspirado no carisma da unidade e do carisma de São Francisco. Mas temos algo próprio. E isto próprio devemos assumir. E não é tão fácil, porque pode dar medo, ou pode dar insegurança, e também incerteza, porque é difícil saber que Deus quer de nós. Custou muitos anos para entender que temos este carisma. Eu, pessoalmente, muitas vezes de dentro, segurei e disse, não, talvez não é assim, mas Deus é tão claro e a gente sempre mais está entendendo aquele carisma que Deus deu para nós. Sem dúvida é dele, por isso podemos falar deste carisma. Não precisamos ter medo, porque não é nossa obra, obra de Deus. No início, quando começamos, para mim era mais algo de pastoral, de ajudar aqueles paroquianos que estavam se perdendo na droga. Era uma coisa como também ajudamos mães solteiras, ajudamos as meninas grávidas, acolhemos crianças abandonadas, fizemos casas para os pobres. Parecia um trabalho que uma paróquia tem que fazer. Quem é cristão não pode ficar só na liturgia, na missa. Tem que colocar em prática, que escuta na missa, que se celebra na missa e depois deve viver este ser família. E assim nós fizemos. Mas não demorou muito, entendemos que Deus não queria que só recuperássemos os drogados. Era muito pouco. Ele queria que eles se tornassem homens novos. Significa se santificassem. Por isso, muitas vezes, brincando, eu dizia, são santos bandidos. Mas importante, são santos. Porque todos somos chamados à santidade. Mas depois entendemos, não só eles, também as famílias precisam. E muitas famílias começaram a participar, depois na Esperança Viva, mas também nos encontros, outros nas diretorias, em mil maneiras participaram e nos diziam, esta vida nos faz muito bem. Este contato com a fazenda, significa com este carisma, renovou nossa família. Unir a nossa família. Descobrimos coisas novas. E aqui tem tantos e tantos testemunhos. Vários me diziam, foi bom que nosso filho entrou na droga, porque através disto conhecíamos Deus. Então descobriram que existe algo maior do que a própria droga. Mas depois, com o tempo, vimos
que também outras pessoas, como políticos ou outras áreas, pessoas de vários lugares da sociedade se aproximaram da fazenda e ficaram muito tocados. O nosso governador de São Paulo, uma vez num jantar que ele fez para ricos, ele disse: na fazenda encontrei pessoas que são felizes porque podem fazer outros felizes. Ele disse: se tivéssemos gente assim no governo, tudo seria diferente. Mas depois, vocês lembram na história, tivemos também contato com as irmãs. Primeiro aqui de Sisen e de Pinda, até fizemos uma aliança. E hoje até rezamos no terço sempre que renova esta aliança entre nós. E através deste contato, outras congregações se aproximaram de nós. E no último encontro eram 19 congregações diferentes. E todas nos diziam: aqui na fazenda encontramos algo importante. Uma diz: reencontrei minha vocação. Estava já querendo sair, minha vida não tinha sentido. Descobri um novo sentido, uma nova alegria. A vocação minha se renovou. Uma outra disse: experimentei nesses dias Pentecostes. E muitas estão em contato com a fazenda, renovando a si mesmo e a própria congregação, a própria ordem. E sempre mais e mais se aproxima. Isso é um fenômeno em todo o mundo. E é verdade, as congregações passam por momentos difíceis, de falta de vocações, etc. Mas aqui, na fazenda, encontraram algo de novo. Esta presença de Jesus entre nós, este amor que nós temos um pelo outro, provoca esta presença de Jesus, toca também aquelas que já têm uma escolha de Deus. Depois tivemos o encontro dos padres, também o mesmo fenômeno. Os padres se tornaram crianças, ficaram tão felizes. Nesta viagem agora encontrei alguns e me diziam como fez bem. Mas encontrei também paroquianos que depois me diziam: o que vocês fizeram com os padres? Eles começaram a falar deste encontro como algo mais importante na vida deles. Então foram muito tocados. E alguns até pediam para poder se recuperar. Então estão chegando, fazendo todo o processo, para depois aqui lutar para conquistar esta liberdade que cada um que tem a vocação precisa ter, e às vezes perderam por várias circunstâncias. Então quem vem na fazenda para reencontrar esta liberdade, que é fruto de um caminho à santidade. Quando você realmente disposto de perder, você vai ganhar. Você ganha esta presença de Jesus. Depois veio os bispos. Deste ano foram 18, mas cada ano temos encontro dos bispos. Eu já estava na Alemanha, mas ouvi os depoimentos deles e vi que eles também falavam como importante para eles a fazenda. Tem bispos que vêm cada semana religiosamente na fazenda para rezar, confessar, até jogar cartas, conversar com os jovens. E todos diziam como faz bem para eles. Até alguns dizem: eu volto a ser mais bispo. É muito importante, muito bonito. Podemos ajudar a igreja. Porque a igreja hoje passa momentos difíceis. Talvez poucas vezes na história ela foi tão atacada
pelo secularismo, por tantas outras igrejas, seitas que estão nascendo em todo canto, pelo capitalismo, consumismo, por esta libertinagem que existe, as facilidades que hoje os jovens encontram, isso tudo atinge a igreja no mais profundo do ser dela. Atinge na fé. Isso é difícil. E os padres e bispos não são pessoas que vêm de um outro continente, outro planeta. São desta terra. São fruto desta terra. E também sofrem as influências que hoje nós temos. As influências negativas da televisão e de tantas coisas que atingem também os padres, bispos, a todos. E aqui a fazenda é uma esperança para eles, um carisma da esperança. E nós devemos ser portadores deste carisma. Então, quando todo mundo fica no desespero, nós, com Jesus entre nós, devemos ser esperança. Realmente dar a todos esta certeza que tudo passa, a única coisa que fica, o amor. Eu, pessoalmente, gosto também de pensar, e não é para se glorificar, porque, no fundo, quem faz é Deus. Mas eu gosto de pensar, até para o Santo Padre, a fazenda foi luz, foi alegria, foi motivo de esperança. Eu vi seus olhos como brilhavam quando ele nos reencontrou em Angola. Ele logo se lembrou dessa experiência que ele fez aqui. Está vivo dentro dele. E seu secretário particular me disse: Frei, você não tem ideia quantas vezes, pode ser no almoço, janta, o Santo Padre fala desta experiência. É uma grande esperança para ele, de ver jovens que um dia estavam na miséria, estão se recuperando. Estão se tornando pessoas novas e, no mesmo tempo, missionários. Não param, vão além de si para doar esta vida para os outros. Mas como podemos continuar a viver este carisma e fazer que outros que depois de nós seguem também vivem? Porque a responsabilidade diante de tudo isto que estamos vendo é grande. Um dia nós não vamos estar mais aqui. Hoje nós vimos que era falando da outra vida e hoje ela já está no paraíso. E nós também, se Deus quiser, um dia vamos para o paraíso, como um disse hoje na Fazenda Celeste. E lá já tem tantos, talvez a fazenda maior, aquela do céu. E se ainda não é, vai ser, porque sempre mais gente vão chegando lá. Agora, como fazer para este carisma continuar? Para depois da nossa morte não acaba. E aqui nós não temos uma coisa segura, algo absoluto. Única coisa que podemos fazer, nós nos santificamos juntos ao máximo possível, para deixar testemunho e um rastro de luz para todos que chegam depois. E eles depois vendo os documentos, os estatutos e tudo, e os vídeos e os filmes, eles vão dizer: assim foram os primeiros. Assim viveram aqueles que começaram na África, assim foi para aqueles que foram para a Ásia, aqueles que foram nas Américas, cada grupo no norte e no sul, assim eles viviam. Por isso é importante as experiências que vocês contam
são já quase como uma base para a próxima geração. Mas não é uma segurança, porque cada um depois tem que fazer a própria experiência, a própria caminhada. E esta caminhada é longa e, no mesmo tempo, breve. Quando a gente olha para trás, foi rápido. Mas quando olha para frente, às vezes é longe, pesado. Principalmente quando alguém está na cruz. Não é tão fácil. E depois estamos aqui na Terra, experimentando o céu, mas ainda na Terra. Significa também dentro de cada um tem todas as coisas humanas. Vêm as paixões, os sentimentos, o egoísmo, o julgamento, tanta coisa humana que devemos administrar e viver. E não é fácil. Se olho para trás da minha história, quantos momentos difíceis, laços de limitações, de desespero, de desânimo, e que me ajudava sempre foram esses encontros onde tivemos Jesus no meio, esses encontros na oração com Jesus, esta escolha de Deus, e de não valorizar aquele que passa. Não valorizar o nosso pecado. Que devemos valorizar é a única coisa, é as coisas de Deus. E isto é o amor. E se nós amamos e vivemos a palavra, isso é uma coisa extraordinária que Deus nos deu desde o início, viver a palavra, então que ganha força é a palavra. E a palavra faz crescer dentro de nós Jesus. E chega uma hora, você talvez nem cria consciência, mas você percebe, puxa, aquele que antes me fez sofrer, agora não existe mais. Ou aquele julgamento parece sumir. E outras coisas que antes talvez dominava, agora vem uma liberdade, uma alegria. E eu gostaria de dizer, experimento, esta presença de Jesus aumenta sempre mais. E você cria consciência que tudo que você fala, que você faz, aquele que você é Jesus. Ele se torna presente em você. E você não precisa falar mais muito. Basta você continua vivendo o momento presente, se abre para este Jesus e Ele vai fazendo os milagres dentro de você. Para mim custou muito de aprender que não sou eu que devo fazer, mas Ele em mim. Deixar Jesus espaço para Ele ser tudo na nossa vida. Isto custou. Porque, querendo ou não, nós estamos numa época onde todo mundo quer realizar, quer fazer, quer estudar, quer ter, quer mandar. Então nós pensamos, eu devo fazer. E custou para entender as coisas grandes, verdadeiras, eternas, só Deus pode fazer. E se nós criarmos dentro de nós este espaço para Ele, Ele começa a fazer. E aquele que talvez te dá dúvida, ou medo, será possível eu viver uma vida inteira celibatário? Ou é possível eu viver uma vida inteira casado, fiel a uma esposa? Será isso possível? Você percebe, porque Jesus faz. Não eu, mas Jesus em mim pode fazer. E aquela renúncia que você faz é ganhar. Você começa a ganhar. E ganha muito. Ganha primeiro uma paz, uma alegria.
uma certeza da outra vida. Você ganha essa certeza que Deus existe. Ele está dentro de você. Ele te envolve, Ele te anima, Ele te dá força, coragem. E as coisas humanas, Ele supera. Mesmo doenças, fraquezas, Ele supera. Você experimenta esta força de Deus. É uma coisa extraordinária. Vale a pena. E no mesmo tempo, você renunciando a si mesmo, assumindo e perdendo coisas, como por exemplo a capacidade de gerar filhos, você renuncia e você descobre, meu Deus, você dá tantos outros filhos. Não é possível renunciar a algo como, vamos dizer, perder. Não, você renuncia, você perde, mas você ganha. Em Deus, tudo se transforma. Quando alguns me falam das dificuldades que têm, das crises que passam, ou as cruzes que se apresentam, de não ser compreendido pelos outros, ou até as próprias cruzes, as limitações, as quedas, tudo, eu penso, se você sabe perder isto e oferecer isto para Deus, você vai ver quanto você ganha. Vocês todos são chamados pelo carisma da esperança, no qual vocês fazem parte, são chamados de criar uma família espiritual onde vocês estão. Não é possível que alguém que tem este carisma, esta vocação tão bonita, que fica só. Não é possível. Então, em pouco tempo, deve nascer em volta de vocês uma grande família. Uma família onde fazem parte crianças, jovens, adultos, idosos, de todo tipo, intelectuais e simples. Uma família verdadeira, onde pessoas se dão a vida um pelo outro, onde pessoas se querem bem, se ajudam, onde tem uma partilha também dos bens, onde ninguém passa necessidade. Isso precisa acontecer. E a providência ajuda para poder realizar esta família. Se isso não acontece, talvez precisa saber perder, precisa saber dar, precisa saber entregar tudo para Deus. Depois vem de Deus. Enquanto nós seguramos as coisas, ou começamos a fazer nossos planos, eu posso participar, mas precisa ver, eu quero isto, quero aquele, e como fica meu futuro, eu quero segurança, quero casar, quero viajar, eu quero. Enquanto os interesses particulares dominam teu modo de pensar, de agir, você ainda não está dando, e por isso não está recebendo. Não está perdendo, e por isso não ganha. Então você fica só. Para não ficar só, precisa se doar, perder a si mesmo. Não tem outro caminho. E mais que você doa, mais sofrimento que talvez passa na tua vida e você entrega, mais nasce a vida. Não tem outro caminho. Não é um esperto vai levar para frente a fazenda. Leva para frente a fazenda quem sabe perder a si mesmo. Quem entrega a sua vida, sabe renunciar às facilidades que a vida oferece, renunciar aos sentimentos, às paixões, que sabe, por amor a Deus, renunciar, entregar a si mesmo a Deus. Nosso coração é dele, e na maneira que você entrega, ele preenche teu coração de tal maneira que os outros te seguem. Porque um coração feliz, cheio de Deus, que transmita depois um olhar diferente,
transmita paz, transmita sabedoria, um coração cheio de Deus, não fica sozinho. Porque o mundo está carente de Deus. O mundo está carente como nunca. Eu encontrei tantas pessoas na minha vida, ricos, ateus. Ainda esses dias, um me disse, eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas quando me encontro contigo, eu sinto algo. Até ele brincando diz, quase tenho vontade de dizer Deus existe. Então por quê? Porque experimenta que você tem algo que eles não têm. E este algo, este Deus em você, vale mais do que dinheiro, mais do que estudo, mais do que qualquer outra coisa. Precisa criar consciência. Se você tem Deus no teu coração e você dá sempre mais espaço para Ele, através da oração, acolhe a Ele, através de cada palavra, através da Eucaristia, e Ele toma conta de você, você cria uma força que vale mais do que qualquer doutorado e qualquer dinheiro, qualquer outra coisa. Você cria uma autoridade de Deus. E isto os jovens precisam de você. Esta autoridade de Deus que depois orienta cada um. Você vai ter sabedoria para dizer que cada um precisa. Você vai entender quando alguém está naquela luta, descobrir o que fazer. Você vai sentir que é bom para ele. Deus vai te inspirar, porque Deus conhece o outro e sabe que o outro precisa. Então não é mais você que vai decidir a vida do outro, mas Deus em você. E muitos depois vão te agradecer, anos e anos vão te dizer, naquela vez você me disse isto e foi certo. E você reconhece humildemente, não foi eu, foi Deus em mim que inspirou. Não sei se compreendem, nós não temos outra escolha. Ou nós somos uma esperança de verdade, a esperança maiúsculo significa Deus está entre nós, dentro de nós, Ele é tudo para nós, e assim vamos ser esperança de verdade. E assim vamos viver nosso carisma. Não podemos fazer de nosso carisma uma coisinha. Todo carisma que Deus chama é para ser luz para os outros, ser esperança para os outros. Nosso carisma deve ajudar muita gente a se santificar. Nosso carisma deve tirar da miséria e do afastamento de Deus, tirar este povo para voltar para Deus e levar eles no caminho à felicidade. Não sei se percebem, mas eu fico sempre mais encantado com aquele que Deus está fazendo entre nós. E o bonito é Ele que faz. Esses dias, por exemplo, estivemos em Porto Nacional, ontem em Lajado, com pouca gente responsáveis, com situações difíceis. O mundo está perto. Quantas conversões, quantos jovens contaram suas experiências, falaram conosco, eu fiquei admirado. No encontro da juventude, quase 3.000, 2.800 jovens, e uma coisa inexplicável. Aqueles que terminaram o ano e contaram sua experiência numa sabedoria, numa luz, só Deus podia fazer. Só Deus. Impossível pensar que fomos nós. É Ele. Mas Ele em nós. Então isso é bonito. Também cada encontro, quando nós nos encontramos, como agora, eu sinto que cada um cresceu. Vocês, quando voltam depois de um ano, não são mais os mesmos. Cada um cresceu. Cada um passou por sofrimentos, dificuldades, quedas, pecados, mas cada um cresceu. E em todos está uma esperança maior. Isso é bonito,
Por isso não devemos nos desanimar, devemos criar consciência para que Deus nos chamou, para ajudar muita gente, ajudar a própria igreja, ajudar tanta gente e não ter medo de levar para frente. Eu sinto, o carisma está no início. Estamos bem no início. Ainda é uma árvore que pode crescer muito. E além desta árvore, muitos outros podem crescer. Mas depende de cada um de nós. Eu gostaria que ninguém ficasse preso ao seu passado, aos seus fracassos, às suas limitações. E ninguém tivesse medo de dar passos generosos. Em Angola, o Papa disse aos jovens: eu sei que vocês têm medo de tomar decisões definitivas, porque faz parte da juventude hoje. Ter medo, que em casa vamos experimentar se dá certo. Muitos entram na vida religiosa, vamos ver se dá certo. Tem medo de decisões. E depois ele disse, se vocês não tomam decisões definitivas, vocês sempre vão ficar crianças. Por quê? A decisão me faz amadurecer. Quantas famílias que eu conheço, que eram um pouco atrapalhados, cada um, de repente casaram, receberam filhos, e com isto começam a amadurecer e começam a ser maduros, adultos. Parece que acabou esta fase de juventude, essa fase de insegurança, de bagunça, e tornam-se responsáveis. É bonito de ver. E nós também. Se nós assumirmos responsabilidades espirituais, vamos nos tornar maduros. E maturidade na fé significa nos tornarmos mais santos. Deu para entender a missão que nós temos? Agora, olhando para a sua miséria, dá medo. Se olha para a minha, dá medo. Mas se olharmos para Jesus que está entre nós, esse Jesus que quer crescer em cada um de nós, através da vivência da palavra, não podemos ter medo. Podemos acreditar e ter esperança que ainda muita coisa vai acontecer. E se a estatística aumenta dos mortos e das violências e dos jovens que entram na droga, também deve aumentar a estatística daqueles que se doam, que se convertem, que se santificam, e nós devemos fazer que muitos que passaram por esta escuridão começam a ser apóstolos. Apóstolos. Uma coisa que me encanta de pensar que aquele que um dia a sociedade julgou e jogou fora como não tem jeito e não dá para recuperar, é lixo, de repente se torna algo grande, se torna evangelizadores, se tornam pessoas que orientam os outros, que ajudam os outros, que iluminam os outros e que dão a mão para os outros chegar também à santidade. Eu, cada vez quando estou na fazenda com Nelson, ajudo e tento fazer esses jovens entender que não devem ter complexo de inferioridade. Quem quer colocar esse complexo dentro de cada um é o diabo. Ele quer que você diz sempre, eu não presto. Eu não presto. Eu fiz tudo errado. E se você pensa assim, ele está contente. Porque você joga fora o maior dom que você tem. A capacidade de amar. Você, no fundo, joga fora Deus. E fica vivendo morto, como morto. E o diabo está contente. Mas se você compreende que Jesus disse, quem ama nasce da morte para a vida, e se você compreende, você é feito
da imagem e semelhança de Deus, você é feito igual como Deus, e você é chamado para ser outro Jesus, ser Deus, e você permite que esta misericórdia de Deus entre na tua vida e queima todo o passado. E se você ama e permite através do amor que Deus cresce, você vai ajudar muito a Deus santificar este mundo. O Espírito Santo vai entrar dentro de ti e te ilumina e te orienta e te dá coragem de recomeçar sempre. Sempre. Não podemos parar nos nossos erros. Devemos acreditar neste amor de Deus que está dentro de nós. E Ele nos chamou juntos para dar testemunho deste amor. E quem mais pode dar testemunho do que aquele que realmente estava morto e encontrou? Então pode falar com autoridade. Então todos nós que experimentamos a miséria, podemos falar da misericórdia de Deus, porque Deus é grande. Tenha consciência que Deus vos chamou para algo grande. E não tenha medo de renunciar tudo para realizar este plano de Deus. Obrigado.